Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar, mais um vídeo da série sobre as eleições nos Estados Unidos. E eu tô praticamente aqui encerrando a primeira fase dessa série, que foi focada em entender por que o eleitorado de cada estado vota de um determinado jeito. Em alguns casos a coisa é muito simples, o estado é 100% democrata, vota assim há várias décadas e deve seguir essa tendência por muitos e muitos anos. Em outros casos, não é tão simples. Você tem ali um estado que sempre varia de uma eleição para outra, né? Um swing state, um estado pêndulo. Esses swing states, eles têm vários casos diferentes. Em alguns, eles se tornaram swing states muito recentemente. Outros casos, eles estão deixando de ser. Eles estão indo cada vez mais para o ladinho de um partido específico. E existem casos que o estado é 100% democrata ou 100% republicano, mas os indicadores mostram que ele deve deixar de ser. Ele deve primeiro virar um swing state para depois se consolidar do lado do partido oposto. Então minha intenção aqui, encerrando essa primeira fase da cobertura da série, é mostrar para vocês a longo prazo, e eu estou me referindo aqui, gente, daqui a 2, 3, até 4 eleições, qual que é a tendência dos estados de modo geral. E existe uma tendência muito clara que eu já adianto para vocês. É de que os democratas consigam se reeleger sucessivamente. Vamos entender por quê? Com os mapinhas, quase que como uma retrospectiva de tudo que eu mostrei para vocês até agora. Olha, o primeiro vídeo foi tratando sobre os estados 100% republicanos e democratas. Nesse primeiro vídeo eu criei um parâmetro bem simples. Eu considerei 100% republicanos os estados que sempre votaram no Partido Republicano desde 1992, sem exceção. Do lado dos democratas, a mesma coisa. Em nenhum momento o eleitorado desse estado vacilou e caiu para o outro lado. Levando isso em consideração, os estados 100% republicanos e democratas dariam 194 delegados para os democratas e 104 para os republicanos. Uma baita vantagem. Mas isso pode enganar, porque num outro vídeo eu mostrei para vocês o caso de alguns estados que são 100% republicanos, mas que deram uma vacilada em 92 e 96 e acabaram dando a preferência para o Bill Clinton. Mas não é porque eles estavam indignados com os republicanos e amavam o Bill Clinton, é porque tinha um candidato independente, o Ross Perot, que acabou roubando boa parte dos votos dos dois lados, mas principalmente os votos republicanos. Mas uma figura como Ross Perot não deve aparecer tão cedo. Os candidatos independentes estão há muito tempo muito fracos na disputa presidencial estadunidense. Por isso, republicano, gente. Montana, Arkansas, Louisiana, Missouri, Kentucky, West Virginia são estados republicanos que só se aparecer um independente muito atraente eles poderiam ir para o outro lado. Aí, a vantagem dos democratas diminui. 194 delegados para os democratas, 144 para os republicanos. Eu citei no outro vídeo também os swing states que estão localizados na costa leste dos Estados Unidos, na costa oeste dos Estados Unidos, e que eles vão se tornar democratas. Tudo indica que eles vão se tornar 100% democratas. É uma questão de migração, principalmente de cidadãos da Califórnia, que têm perfil democrata e que estão indo em massa para esses estados, num movimento que é cada vez mais rápido. São 4 os casos, né? Colorado, Novo México, Nevada e Arizona. Bom, os 2 primeiros, Colorado e Novo México, gente, olha, já estão quase que 100% democratas. É muito difícil deles darem uma vitória para um republicano em alguma eleição próxima que a gente tenha. Nas últimas, eles já foram com o Partido Democrata. Contando com eles, os democratas ficariam com 209 e os republicanos com 144. Nevada e Arizona estão como swing states. Dão vacilada ainda, tem margem de votos apertada e por aí vai. Mas estão rumando pro azul. Democratas 226, republicanos 144. Bom, eu fiz vídeos individuais sobre o caso do Texas e sobre o caso da Flórida. A Flórida era um swing state, foi assim por muito tempo. Só que nas eleições recentes eles estão dando vantagem para o Donald Trump, e uma vantagem razoavelmente bem larga. Tudo indica que a Flórida está mudando de forma definitiva e tende a ficar do lado dos republicanos com o passar dos anos. Então, com os delegados da Flórida, a vantagem dos democratas cai um pouco de novo. Fica 226 a 174.
O caso do Texas, gente, olha, o Texas ainda é um estado vermelho, não virou nenhum swing state, ainda vota nos republicanos de forma bem fiel. Mas a margem de votos vai caindo devagar. Também por causa da migração que você tem de californianos, de pessoas de outros estados que são democratas. Também por questões de imigração. E aí, gente, é muito difícil que o Texas continue sendo um estado republicano. Ele primeiro vai virar um swing state. Vai dar alguma vaciladinha pro lado dos democratas, é o mais provável. Depois, ele tende a se consolidar como democrata, a não ser que essa tendência migratória acabe. Nada indica que isso vai acontecer. Mas a gente está falando de longo prazo, né? E aí, os democratas conseguem os 40 delegados do Texas. Ficam com 266 contra 134 dos republicanos. Quase os 270 que você precisa para ganhar qualquer eleição. Bom, mas eu comentei também sobre os estados do Cinturão da Ferrugem. Estados que boa parte deles se transformaram em swing states pela decepção do eleitorado com o Partido Democrata, né? Muito ali ligado por questões econômicas, pela desindustrialização e tudo mais. Quem quiser detalhes, vá para o vídeo em que eu trato sobre eles. Bom, não dá para dizer com certeza que eles vão se consolidar como republicanos. Michigan, Wisconsin e Pensilvânia vacilaram só em 2016 e votaram no Trump. Depois caíram de novo para os democratas. Não vacilaram até agora. Pode ser que esse ano isso aconteça, pode ser que em uma eleição próxima aconteça. Mas os republicanos estão muito mal aí. Então, em uma forma de generosidade com eles, eu vou supor que esses estados vão virar republicanos pra caramba mesmo. Os republicanos vão conseguir os delegados de todos eles, dos três. Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. Aí, os democratas mantêm 266 delegados. Os republicanos sobem para 178. Em mais um ato de generosidade, eu vou fazer o mesmo com Ohio e Iowa. Bom, esses aí, eles não só tiveram recaída para o lado republicano em 2016, como já passaram pelo mesmo na eleição de 2004, votando do Bush. Então, mais um motivo para dar para os republicanos, né? 266 versus 201. Eu falei de Minnesota. Minnesota muita gente chama de estado azul, porque realmente votou só nos democratas. Só que, gente, Minnesota é um estado que tá com margens de voto muito apertadinhas. Muito apertadas. Vamos dar para os republicanos também, né? 256 contra 211. Vamos tirar da lista de estados azuis, no primeiro recuo aqui dessa projeção. Bom, num outro vídeo eu tratei sobre os swing states da costa leste, que também estão passando por uma mudança demográfica, e que em razão disso estão cada vez mais se distanciando dos republicanos e se aproximando dos democratas. População urbana de Nova York, vários estados indo para esses estados, por exemplo, a Geórgia, a Carolina do Norte e a Virgínia. Por exemplo, não, são esses três que estão passando por essa movimentação com mais intensidade. Bom, aí não tem jeito, gente, não dá. Tem que dar para os democratas. A tendência é muito forte que eles se consolidem por lá, tá? Eles estão nesse rumo já há algum tempo. 301 contra 211, percebam. Democratas já venceriam uma eleição nesse cenário. E olha que eu dei o cinturão da ferrugem inteiro para os republicanos. Bom, e aí tem os estados esquecidos, os coitados que eu não representei em nenhum dos vídeos anteriores. O primeiro deles é New Hampshire. Gente, New Hampshire era um estado tradicionalmente democrata, ainda pode ser visto como um estado tradicionalmente democrata, mas vacilou duas vezes, tá? Vacilou em 2000, que deu vitória pro Bush contra o Gore, uma vitória muito apertada, e vacilou depois de novo em 2016, deu a vitória para os democratas, mas aqui ele ganhou só por 0,3%, por muito pouco, tá? Olha, o que explica em New Hampshire, em algum grau, esse movimento, é o fato de que eles têm uma parcela de eleitorado independente muito forte. Em 2000, esse eleitorado independente preferiu Bush, em grande medida, o que é apontado, porque, por exemplo, há muita resistência lá a aumento de carga tributária. E o Bush colocou isso como uma das suas pautas centrais de campanha naquela eleição. É visto que isso teve um peso bastante considerável.
Há também a particularidade de que você tinha lá o candidato do Partido Verde, o Ralph Nader, que conseguiu 3,7% dos votos em New Hampshire. É quase consenso que boa parte desses 3,7% dos votos foram roubados do Gore, né? Roubados nessa eleição é complicado porque você chegou a ter coisa ali que você pode chamar de roubo de verdade. Nesse caso, assim, migraram de eleitores que seriam do Gore, ok? E aí, com essa diferença, você já teria um resultado diferente. Mas, de qualquer forma, seria muito apertado. New Hampshire também é um estado em que a pauta mais moderada sendo colocada acaba tendo um peso. O Bush, ele optou pela estratégia na eleição de 2000 de se colocar ali como um republicano mais... não tão distante do centro entre os dois partidos. Isso acabou pesando, tá? São alguns fatores que influenciaram. Mas mostra que não é tão sólido quanto outros estados democratas, que não vacilam mesmo. Tá. Bom, e New Hampshire, né, com a eleição contra a Hillary, mostrou que realmente está disposto a novamente cair para os republicanos. Olha, eu vou ser generoso aqui, mais uma vez, com os republicanos. Vou dar para eles, vai que, né? Vai que o New Hampshire vira republicano de vez. Não é só, né, passa a virar algo sistemático. É difícil, né? 2020, o Biden ganhou por 7%, depois da Hillary ter ficado tão perto do Trump. Bom, mas a ideia aqui é ajudar os republicanos, não é mesmo? Indiana. Gente, Indiana é republicano pra caramba. É muito republicano. E deu uma recaída com o Obama em 2008. Eu não consegui achar nenhuma explicação para essa recaída. Não consegui achar nenhuma explicação para essa recaída. Nem essas teses, né? Bom, o perfil do Barack Obama em Indiana realmente pegava aquela ala do eleitorado. Assim, não há explicação. Não há explicação porque a margem que os republicanos costumam ter lá é muito larga. Vamos tratar só como uma exceção. Vamos dar para os republicanos também. 301 contra 226. Aí você se pergunta, e o Tennessee? O Tennessee é um mico pra mim, porque eu esqueci do Tennessee. O Tennessee entra no pacote de estados que é republicano mesmo, mas que só recaiu para os democratas em 92 e 96, porque parte considerável do eleitorado republicano acabou caindo no candidato independente Ross Perot. Peço desculpas para as centenas ou milhares de pessoas que moram no Tennessee e acompanham o meu canal, tá? Tennessee é republicano. Deixa com eles. 301 contra 237. E aí, gente, essa se torna a tendência para o futuro das eleições presidenciais dos Estados Unidos. A gente vê aí 301 para os democratas contra 237 dos republicanos. Percebam o seguinte, eu não estou dizendo que vai acontecer exatamente desse jeito. Tanto que eu joguei aqui estados para os republicanos, que olha, eu duvido que fique com eles. Eu não acho que os democratas vão perder de vez o cinturão da ferrugem. Não acredito também que os republicanos consigam talvez ficar tanto assim com a Flórida, tá? Mas eu fui generoso justamente para deixar claro que essa tendência é muito forte. É muito forte. Evidente, teremos ali mudanças, pode ser que surjam novos swing states, que algum dos estados que é majoritariamente democrata se torne mais republicano, mas essas mudanças não seriam muito suficientes para desfazer essa tendência, que é uma tendência já muito bem conhecida nos Estados Unidos pelos integrantes dos dois partidos. Tá legal? Vamos lá, vamos pegar até o Texas. Se a gente joga o Texas dos lados dos democratas para os republicanos, interrompe essa onda migratória, acontece alguma coisa, os republicanos ganhariam só por 277 contra 261. Aí eles ganhariam, sem o Texas eles ganhariam. Mas bastaria que os democratas pegassem um único swing state, pode ser o menor deles, né? Pode ser o Wisconsin, tem 10 delegados, e eles já mudariam essa tendência, ganhariam de 271 contra 267. Ok? Para critérios de simplificação, inclusive, eu nem coloquei aqui a coisa dos distritos de Maine e Nebraska que tem direito a delegado eleitoral. Eu explico num outro vídeo só sobre isso que vai entrar no ar nessa série ainda. Tá? Mas, de qualquer forma, a tendência que a gente vê é de um distrito ir para os democratas e outro para os republicanos. Um no Nebraska ir para os democratas e um no Maine ir para os republicanos. Ou seja, fica a mesma coisa.
Tá legal? Então é uma tendência muito consolidada de que os democratas tomem essa maioria, porque os estados que estão virando democratas, eles estão nesse rumo já há algum tempo e essa tendência vem se reforçando. Enquanto os estados que ainda dão vitória para os republicanos, que deram, por exemplo, para o Trump em 2016, eles não estão numa trajetória tão forte assim nessa direção. O cinturão da ferrugem não está virando republicano como o Texas ou Nevada ou Arizona estão cada vez mais indo aos poucos para o Partido Democrata. Tá? E a Flórida não compensa para os republicanos. Então esse certamente vai ser um ponto. E claro, pode ser que surjam candidatos tão fortes, republicanos, que eles consigam lá surpreender. O Obama virou, como eu mostrei, tendências em alguns estados que são muito republicanos. Conseguiu levar para eles, conseguiu algo além de conseguir só os swing states. A gente viu isso acontecendo décadas atrás. Viu isso acontecendo nos anos 60 e 70 em algumas ocasiões. Pode ser que volte a acontecer. Tá? Apesar de que aquela situação era muito diferente da atual. Era uma situação em que o nível de polarização não era tão grande, em que o democrata estava disposto a mudar o seu voto em alguns casos, que o republicano também estava disposto a mudar seu voto em alguns casos. Agora isso é muito mais raro. Mas vai ser bem emocionante acompanhar. É isso, gente. Qualquer momento estou de volta com mais vídeos dessa série, também os mais diversos vídeos aqui do canal, inclusive sobre a cobertura das eleições dos Estados Unidos. Grande abraço a todos e até a próxima!